E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer agora o 2.16. Então, esse exercício aqui é de dedução, né? Então, deduz a equação 2.42 para uma lente delgada. Essa equação é a equação dos fabricantes de lentes. Para uma lente delgada construindo a imagem por duas refrações sucessivas. Geralmente não é assim que faz a demonstração, né? Opa! Geralmente não é assim que faz a demonstração. A gente usa um pouquinho de geometria lá, etc e tal. Mas assim, aqui ele quer que faça por duas refrações sucessivas, ou seja, ele quer que faça uma primeira refração, que é o que está acontecendo na situação 1. Eu vou passar pela lente, tá? Uma primeira refração e depois eu vou passar pela segunda, numa segunda refração. Aí, pessoal, o seguinte, né? Aqui, qual que é o segredo aqui? A gente vai ter que pensar que isso aqui são superfícies refratoras, tá? Porque ele quer justamente, por duas sucessões sucessivas, a gente vai ter que considerar que elas são superfícies refratoras, na qual a superfície refratora, ela separa um meio N1 de um meio, por exemplo, N2, tá? E essa equação é dada lá no livro, na equação 2.31, que justamente trata desse caso aqui, ela ela é da seguinte forma, 2.31. Então, a gente vai ter que usar isso, como ele quer com duas refrações sucessivas, tá? Então, a equação é o seguinte, N1 sobre P mais N2 sobre Q, isso é igual a N2 menos N1 sobre R, tá? Então, é basicamente essa equação que a gente vai ter que usar para deduzir através de duas refrações sucessivas. Então, olha o que está acontecendo no primeiro caso. Eu tenho o objeto ali, ele vai sair a imagem, né, vai sair os raios, ele vai passar por essa primeira superfície refratora esférica, tá? O que a gente vai estar aí considerando, basicamente. Né? Então, a gente vai estar considerando que isso é uma superfície refratora esférica que vai separar um meio N1 de um meio N2. E, desse modo, a gente consegue construir a nossa equação, tá? Aqui, N2, aqui, N1, tá? Só para deixar claro. Então a gente vai fazer isso. A gente vai ter que fazer isso duas vezes, tá? Então, olha, eu estou considerando a primeira superfície aqui, ó, por aqui. Então eu vou aplicar a fórmula. Então fica N1 sobre P mais N2. Aqui eu coloquei P' porque não é o P' que eu quero o Q. O Q vem depois da segunda refração, tá? N2 sobre P', isso vai ser igual a N2 menos N1 sobre R. Sobre qual R? O R1, que é o raio da primeira lente. Tudo bem? Se eu isolar o P' aqui, fica N2 sobre P'. Isso é igual a N2 menos N1 sobre R1 menos N1 sobre P. Tá? Então, essa é a nossa primeira equação, né? E a gente vai fazer um sisteminha e achar N2 sobre P'. Porque aqui, ó, eu tenho N2 e P', que é a mesma distância, tá? Ok, e esse Q aqui já não vai ser a mesma distância daquele P, né? Já foi uma outra refração, tá? Beleza, então, tipo, essa aqui é a segunda refração. Ok, beleza? Tranquilo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente agora vai pegar nessa segunda equação aqui, nessa segunda situação, tá? Então, pegando essa segunda situação aqui, a gente vai pegar N2 sobre menos P'. Mas por que esse menos P'? Porque agora o meu objeto, ele é virtual, tá? Então, como o meu objeto é virtual, vai entrar esse sinal de menos aí, tá? Mais, aqui N2, N1 sobre Q, e aqui vai ficar agora ao contrário, né? N1 menos N2 sobre R2, tá? Ok, beleza. Agora vamos dar uma mexidinha nessas equações aí. Eu vou deixar o N2. Então, ó, vou colocar o menos só aqui para fora. Menos N2 sobre P'. Aí vou passar para o outro lado aqui. Vai ficar N1 menos N2 sobre R2. E eu vou passar o menos N1 sobre Q. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Para sumir com esse sinal de menos aí, eu vou multiplicar por menos 1, tá? Então, multiplicando por menos 1 dos dois lados, a gente vai, né, cortar esse sinal de menos e a gente vai ficar com N2 sobre P', que é igual a N1 sobre Q, menos N1 menos N2 sobre R2. Aí, o que eu vou fazer? Se eu trocar o sinal, a ordem, se eu colocar N2 menos N1, eu vou trocar o sinal do negócio. Então, se eu fazer assim, ó, eu posso colocar um sinal de menos em evidência, que é o menos, aí fica N2 menos N1, né? Eu posso fazer isso, colocar o sinal de menos. Aí, esse sinal de menos com aquele sinal de menos vai ficar mais. Ah, então eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou colocar um mais aqui. E para eu colocar um mais aqui, eu tenho que trocar a ordem disso aqui. Tem que ficar N2 menos N1. Então, como é N1 menos N2, vai ficar N2 menos N1. E aqui eu vou ter a minha segunda equação. Ah, professor, beleza. Tranquilo.
Agora, o que que a gente vai pegar? Eu tenho N2 sobre P' na primeira, eu tenho N2 sobre P' na segunda, então eu vou pegar e igualar as duas. Se N2 sobre P' é L, N2 sobre L, um é igual a outro, iguala, iguala, acabou. Então, vamos lá, a gente vai usar 1 e 2. Então, a gente vai igualar. Então, ó, eu tenho essa coisa aqui, que eu vou copiar aqui. Copiar. Então, ó, eu tenho que isso, que é N2 sobre P', isso é igual a isso aqui. Tá, isso é igual a isso aqui. Então a gente vai só, opa, igualar isso aqui, tá? Então isso é que a gente tira das equações em 2. E agora a gente vai brincar um pouco com isso aqui. Vou passar o N1 sobre Q para cá. Então vai ficar menos N1 sobre Q, menos N1 sobre P. E eu vou passar para o outro lado aqui, vai ficar N2 menos N1 sobre R1, sobre R2, desculpa. E eu vou passar esse cara aqui para o outro lado negativo. Então menos N2 menos N1 sobre R1. E eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por menos 1 de novo, para tirar esse excesso de sinais de menos aqui, ó. Então vai ficar N1 sobre Q mais N1 sobre P. Isso é igual a... Aí vai trocar o sinal dessas coisas aqui. Então vai ficar... Já vou colocar... Não, depois eu coloco em evidência. Então vai ficar N2 menos N1. O que era negativo virou positivo. Então R1 menos N2 menos N1 sobre R2. Ah, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o N2 menos N1 em evidência. N1 sobre Q mais N1 sobre P. Isso é igual, coloca o N2 e N1 em evidência que tem dos dois lados, né? Então vai ficar N2 menos N1, aí vai ficar 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Olha que interessante. Agora, para ficar na cara da equação sobre canos de lentes, a gente já chegou. Vamos dividir os dois lados por N1. Então, ó, eu vou cancelar esse N1 e esse N1, então vai ficar 1 sobre P mais 1 sobre Q. Isso é igual a N2 menos N1 sobre N1. Abre aqui o parênteses, fica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Aí a gente pode passar... Isso aqui já está pronto. Essa aqui já é a nossa equação dos fabricantes de lentes que a gente queria demonstrar. Isso aqui já está corretíssimo, tá? Isso aqui é o que a gente queria demonstrar. Aí o livro traz aquele meio relativo, né? Mas assim, acho que eu vou deixar assim. E esse trambolho todo aí, a gente sabe que isso aqui vai ser a distância vai funcionar como se fosse a distância focal da lente, né? Então aquele troço todo vai se transformar como se fosse a distância focal da lente. Então, como a gente queria demonstrar, a gente chegou nisso aí. Aí, o livro, ele traz o seguinte, só para fazer um comentário, ele traz o meio relativo, né, entre os dois. Então, 1 sobre Q, aí ele faz o seguinte, ele passa o N1 dividindo, então fica aí ele vai criar aqui o meio relativo, né? O meio relativo em relação ao 1 e 2, menos 1. Aí vai abrir o parênteses aqui, 1 sobre R1, menos 1 sobre R2, tá? Então, se a gente pegar lá, que é o que ele queria mostrar lá, que é 2,42. 2,42. Tá? Ela já é aquela ali que eu circulei de verde, mas aqui no caso da 2,42 ele traz esse meio relativo, que é esse N12, tá? Então é a única diferençazinha. Mas assim, a gente conseguiu chegar. E esse N12 é o quê? O N12, ele é justamente N2 sobre N1, tá? Então é isso, pessoal. A gente chegou aí nas duas que a gente queria, tá? Então, questão resolvida, tá? Essa aí tinha que usar duas refrações excessivas, então a gente tinha que usar a questão das superfícies refratoras, tá? Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Muito obrigado e vamos seguir. Valeu. Até a próxima.